Nessa aula eu vou te apresentar os 5 motivos para você não guardar os seus aerógrafos sem fazer uma limpeza correta. Nessa aula você vai entender como evitar a maior parte dos problemas de quando você está começando a realizar os seus trabalhos na aerografia e assim conseguir atingir o melhor resultado realizando uma prática bem simples e fácil aí de você aplicar no seu dia a dia. Então nessa aula você vai entender esses 5 motivos e como ele impacta seriamente na hora de você fazer os seus trabalhos na aerografia, seja ele trabalhos simples ou trabalhos mais complexos. O primeiro motivo está relacionado à vida útil do seu equipamento. Quando você faz uma limpeza correta, segue ali os passos necessários de execução da limpeza do seu equipamento, seja ela uma limpeza simples ou uma limpeza mais avançada, você faz com que o seu aerógrafo ele permaneça utilizável por muito mais tempo. Significa que você não vai ter problemas com entupimento, que você não vai ter problemas com as borrachas de vedação e o seu aerógrafo vai funcionar como de fábrica. E isso torna a produção dos seus trabalhos muito mais eficiente e garante melhores resultados no final. Então, sempre que você for guardar o seu equipamento, procure fazer uma limpeza ali pontual para manter o seu equipamento funcional por muito mais tempo, garantindo que ele dure aí por muitos anos sem que você tenha que fazer manutenções complementares. O motivo número 2 está relacionado a como você evita entupimentos. Entupimentos é uma prática muito comum de acontecer, principalmente quando usamos tintas à base de água. Tintas à base de água, ela não tem ali uma pigmentação tão resistente, tão forte ou tão intensa a ponto da gente conseguir fazer uma diluição mais agressiva, permitindo que consigamos fazer ali a projeção dessa tinta de forma mais simples. E quando a gente utiliza tintas à base de água, os produtos de limpeza do nosso equipamento não são quimicamente tão fortes quanto as tintas à base de solvente, fazendo com que resíduos de tinta fiquem no nosso equipamento e com o tempo venha a acumular, fazem com que o nosso aerógrafo venha com o tempo a acontecer entupimentos parcial ou completo. E isso é muito comum de acontecer, mesmo que a gente faça ali a limpeza pontual necessária ao longo do dia. Então, para isso não acontecer, de vez em quando você vai ter que fazer uma limpeza mais agressiva, aonde você vai precisar desmontar o seu equipamento para fazer essa limpeza e garantir que o seu aerógrafo funcione corretamente. Então, para isso não acontecer, você sempre tem que fazer uma limpeza, mas existe ali um porém, que é a limpeza mais simples da limpeza mais completa, que você precisa desmontar seu equipamento. E isso vai fazer com que você evite entupimentos do seu aerógrafo e faça com que o seu aerógrafo funcione corretamente para fazer seus trabalhos, seja usando uma tinta à base de água ou uma tinta à base de solvente. Esses problemas podem vir a acontecer também com tintas à base de solvente, mas as tintas à base de solvente têm uma pigmentação bem mais intensa que facilita na hora de você fazer ali a diluição e projetar essa tinta muito mais facilmente. Então, foca nesses detalhes para você evitar entupimentos do seu equipamento e permitir que ele funcione corretamente ali na hora de você realizar o seu trabalho. O motivo número 3 está relacionado à preservação da qualidade das suas pinturas ou dos seus trabalhos como resultado final. E aqui é um ponto muito importante que, se você não fizer a limpeza correta, muitos dos seus trabalhos podem ser impactados durante a sua pintura. O que pode acontecer é que no bico do seu aerógrafo, com o tempo, dependendo da tinta que você usa, seja a base de água ou solvente, ela pode vir acumular resíduos de tinta e, conforme a realização da sua pintura, ela pode projetar respingos de tinta. Outras situações pode ser que, quando você estiver fazendo ali a troca entre as tintas, na utilização ali para fazer a pintura dos seus trabalhos, com o tempo, com essas trocas, pode vir a entupir o bico do seu aerógrafo, evitando que você consiga fazer o seu trabalho uniformemente e de forma mais produtiva. E isso pode impactar negativamente ali na hora de você fazer os seus trabalhos, aonde você não vai conseguir um acabamento legal, você vai ter processos de retoque necessários devido àqueles respingos de tinta. Tudo isso vai impactar devido a você não ter feito a limpeza correta do seu equipamento. E quando você faz a limpeza, você evita todos esses problemas. Não estou falando de uma limpeza que você precisa deixar a parte externa do seu aerógrafo limpa. Estou
Estou falando de uma limpeza onde a parte interna do seu equipamento não tenha resíduos de tinta ou que você não tenha feito nenhum tipo de limpeza, necessitando fazer a limpeza naquele momento que você vai trabalhar. E isso vai comprometer completamente a qualidade do seu trabalho e a performance que você vai fazer ali durante a execução, necessitando você fazer mais de uma limpeza durante o dia, e isso acaba impactando no seu resultado final. O quarto motivo está relacionado à economia financeira, que significa que se você não faz uma limpeza sempre que você vai guardar ou para de fazer os seus trabalhos na aerografia, é muito comum ao longo do tempo borrachas de vedação vir a danificar, a se romper, devido você ter que fazer uma limpeza mais brusca quando você vai começar a fazer os seus trabalhos, e isso acaba impactando seriamente na qualidade das peças internas do seu equipamento. Além das borrachas de vedação, conforme você faz ali a tensão para remover a agulha do bico do seu aerógrafo, que muitas das vezes pode secar lá na ponta, você pode vir a danificar o bico do seu aerógrafo, que é um material sensível, e ao danificar esse bico, ele pode começar a gerar bolhas dentro do seu recipiente, dizendo que tem algum ar entrando no local onde não era para entrar. Todos esses problemas podem ser causados devido a uma limpeza não realizada. E claro, com o tempo, essas peças podem ser comprometidas devido à oxidação ou algo mais agressivo. Então, para você evitar esse problema, é sempre recomendado que você faça uma limpeza, mesmo que seja uma limpeza simples. Assim, você vai conseguir evitar qualquer resíduo de tinta, a sua agulha não vai ficar presa na parte interna do seu aerógrafo, e isso vai fazer com que sempre que você for utilizar o seu equipamento, ele consiga performar normalmente como de fábrica. É claro que para isso você precisa de atenção e do método certo, para você conseguir fazer esse trabalho e permitir que o seu aerógrafo dure por bastante tempo, mesmo que você faça trabalhos pontuais. O motivo número 6 está relacionado à corrosão. A corrosão é muito raro de acontecer, mas se você não faz a limpeza do seu equipamento seguindo um método que funciona, um método correto, você vai ter problemas com a corrosão, principalmente na parte do recipiente do seu aerógrafo, onde o material pode começar a se desgastar, pode começar a influenciar na performance do seu equipamento, e também pode vir a ter problemas ali na parte do bico, onde a tinta passa, junto com o diluente. Todos esses problemas de corrosão podem ser evitados tranquilamente, desde que você mantenha seu aerógrafo sempre limpo após você parar de trabalhar, e assim aplicar ali uma limpeza mais superficial para remover qualquer vestígio de tinta ou de diluentes. Isso é muito importante para você manter o seu equipamento em boas condições, que ele funcione sempre que você precisar e que não venha trazer danos às peças internas, que fazendo você investir um dinheiro a mais para depois ter que repor essas peças, ou em alguns casos ter que trocar de aerógrafo devido às condições que ele se encontra. Então, para isso não acontecer e você conseguir evitar a corrosão do seu equipamento, é muito importante que você faça a limpeza após concluir ali a pintura dos seus trabalhos. Assim você vai fazer com que o seu aerógrafo dure por muito mais tempo e evite a corrosão, claro, pontualmente ali no seu equipamento, e faça com que ele dure por muito mais tempo. Agora sim, você aprendeu nessa aula os 5 motivos importantes do porquê você deve manter seu aerógrafo 100% limpo. Aqui nós falamos sobre a vida útil do seu equipamento, que é o motivo número 1. O motivo número 2 foi por que ele evita o entupimento do seu equipamento e como ele permite como você possa utilizar o seu aerógrafo sem problemas durante as suas pinturas. E o motivo número 3 foi na preservação da qualidade dos seus trabalhos e como ele faz com que você consiga usar seu aerógrafo sem problemas por muito mais tempo. E o quarto motivo, a economia de longo prazo, que é você não vai precisar repor peças complementares, garantindo que o seu aerógrafo use as peças que vêm de fábrica tranquilamente por um bom tempo. E o motivo número 5 foi a preservação da corrosão. A corrosão, é claro, é um pouco mais raro de acontecer, mas se você não seguir boas práticas, ela vai vir tomar conta do seu equipamento, forçando você a ter que trocar muitas das vezes de equipamento ou peças complementares aí, como dito no passo anterior. Então, seguindo esses passos é muito importante para você garantir que seu aerógrafo dure por muito mais tempo, que você consiga fazer seus trabalhos com tranquilidade e evite ali o mal de todo artista iniciante, que é o entupimento. Para isso não acontecer, você tem que saber preparar suas tintas, fazer uma limpeza adequada e garantir que você tenha o mínimo de noção como o aerógrafo funciona. Se você não sabe nada disso, acesse a playlist
playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde você vai entender como usar o seu aerógrafo nos primeiros passos, como você faz para fazer uma limpeza simples e uma limpeza avançada e principalmente técnicas para você começar a fazer seus primeiros trabalhos usando o aerógrafo. Então, o link eu vou deixar aqui na descrição e aqui no card do lado eu vou deixar o vídeo da playlist onde você pode fazer uma limpeza adequada no seu equipamento. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.